noite, que a paz e a presença e o amor do Senhor esteja sobre a sua vida nesta noite. Nós não gravamos, aliás, não divulgamos, o áudio, porque a pessoa que coloca, que trabalha no áudio, que edita, está viajando. Então nós tivemos esse probleminha esses 2 dias, por isso que nós tivemos que colocar algo que a gente já tinha gravado anteriormente, tá bom? Mas agora nós voltamos aqui para o nosso estudo de quem é Jesus. Nós estamos estudando que Jesus era um homem perfeito. Foi o nosso último estudo. Nós vemos assim que a vida de Jesus, ela foi bem diferente, da vida de outros homens e de outras pessoas que passaram e que estão na terra. Ele foi um homem completamente obediente a Deus. Jesus Cristo, ele era o Deus homem. Mas como homem, ele foi o homem mais obediente que se passou pela terra, mais obediente ao seu Pai. Ele foi tentado como qualquer outro homem, mas ele não pecou. Ele passou pelas adversidades da vida, pelas tentações, mas ele se manteve íntegro, inteiro, porque ele não pecou. Na verdade, até mesmo no seu nascimento, Jesus ele teve alguma coisa muito diferente dos outros seres humanos. Vocês sabem disso. Por exemplo, Davi, o rei Davi, ele reconhecia que quando nasceu já tinha inclinação para pecar, para fazer as coisas que Deus desaprovava. E aí ele escreveu lá no Salmo 51, que diz assim: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem usado por Deus, um homem normal. E ele tinha, sim, o entendimento de que ele tinha inclinação para o pecado. E esse pecado desagradava muito a Deus. Por que Davi... ele disse tal coisa? Porque todos herdamos dos nossos pais a tendência para o mal. Você concorda comigo? Todos nós, como Davi, herdamos a tendência para o pecado, a tendência para a mentira, a tendência para escondermos as coisas, a tendência para termos o ciúme. Eu digo, nós herdamos a tendência pelo mal, pelo pecado. Quando Adão foi criado, quando Deus formou o homem do pó da terra, a palavra de Deus diz que Deus concedeu ao homem a dimensão espiritual, porque Deus diz assim, lá em Gênesis 1:27, diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. Então Deus deu ao homem essa dimensão espiritual que nós não teríamos se nós não fôssemos semelhantes, ao nosso Deus. Quando diz que nós somos a imagem de Deus, refere-se à parte imaterial, do ser humano, a parte espiritual mesmo, que vai além do físico, aquela parte do homem que está na sua alma, no seu espírito, que é eterno, que vai continuar, que vai viver uma eternidade. Isso nós recebemos do nosso Pai, que é eterno. No capítulo 3 de Gênesis, nós lemos sobre a desobediência de Adão, e a sua expulsão do Jardim do Éden, por causa disso. Quando Adão e Eva, através de Eva e através da serpente, eles desobedeceram e pecaram. O que aconteceu com eles? Eles foram expulsos do paraíso. O Senhor, ele é muito bom, mas ele também é muito firme. É um amor com firmeza, realmente. E ele tirou o homem daquele paraíso que Deus havia preparado para ele. Depois que eles saíram dali, Adão e Eva tiveram filhos e filhas, não é verdade? Conforme está escrito lá em Gênesis 4, versículo 4. No versículo 3, nós vemos aqui, afirma que ele teve um filho.
e diz assim: conforme a sua imagem, com a sua semelhança. Agora nós vemos que Adão, ele teve um filho com a sua imagem, com a sua semelhança. Essa semelhança agora é quanto à semelhança física, quanto à semelhança moralmente pecadora. Né? Com aquela tendência, ele teve um filho com aquela mesma tendência que ele tinha, né? De fazer as coisas erradas, de desobedecer a Deus, né? Adão, ele adquiriu, né? Por ter comido, ele pecou porque ele comeu, né? O fruto da ciência do bem e do mal, e ele ainda passou esse mesmo pecado para os seus filhos. No caso de Jesus foi diferente. O seu nascimento foi um verdadeiro milagre, foi realmente o poder do céu aqui na terra, porque para nascer uma criança é necessário um homem e uma mulher. No caso de Jesus, isso não aconteceu. A Bíblia conta da seguinte forma, eu quero ler com vocês esse texto que está em Lucas 1, 26 a 38, diz assim: no 6º mês, Deus enviou um anjo chamado Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem comprometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada. Nós precisamos entender o que o anjo quis dizer. Quando o anjo disse, alegra-se, agraciada, Maria foi agraciada sim, porque ela foi privilegiada, ela foi escolhida, ela foi honrada, né, para ser a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus Pai manifestou na vida de Maria graça sobre graça, favor imerecido, porque Maria era uma simples jovem, como as demais, mas o Senhor derramou sobre ela da sua graça. Deus também achou graça em Maria pela sua humildade, e ela servia a Deus, ela tinha um coração quebrantado ao nosso Deus. Devemos respeitá-la como uma mulher que foi escolhida dentre tantas. Continuando o texto, diz: você ficará grávida, o anjo dizendo, né? E dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Repita comigo: o seu reino jamais terá fim. O reino do Senhor Jesus, daquele que nasceria de Maria, o seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a alcançará com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Que aconteça comigo de acordo com a tua vontade. Maria, nesse momento, ela poderia ter tido duas reações. É o que acontece na nossa vida. Sempre que nos acontece algo, sempre que acontece uma situação, uma circunstância na nossa vida, nós podemos responder de duas maneiras, Nós podemos reagir àquilo que está nos acontecendo como Maria, não entendendo nada ainda, mas aceitando e se colocando de maneira humilde nas mãos do Deus de Israel. E dizendo: Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida. Eu não sei por que eu estou passando por esta situação. Muitas vezes essa situação está sendo muito grande para você. Esta situação está te entristecendo muito. Essa circunstância está tirando o seu sono, tentando tirar a sua alegria. Mas não faça assim.
Faça como Maria e se entregue e diga a Deus que seja feita a sua vontade. Como Maria disse, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Nós devemos ser tementes a Deus numa hora dessa. Ou então nós poderemos tomar uma outra atitude, nos rebelarmos contra Deus e nos afastarmos dele. E dizermos para ele: não, eu não aceito esta situação, eu não quero isto na minha vida, eu vou viver só, eu vou me virar sozinho. E numa hora dessa, você está dizendo para o Senhor que você não o quer mais. Seria realmente uma caminhada agora para a morte, um distanciamento daquele que é tudo na sua vida, daquele que tem um futuro para você, um futuro para o seu espírito, um futuro para a sua alma. Busque ao Senhor, não importa o que você está passando, aceite. A melhor opção é aceitar e pedir que o Senhor te ajude. Então, voltando aqui o texto, dessa forma, Jesus não nasceu carregando com ele a imagem e semelhança de um pai terreno. Não, o pai espiritual, o pai de Jesus é o pai espiritual, é o nosso Deus. Ele não trouxe com ele essa tendência pecaminosa que nós todos recebemos quando nascemos. Embora Jesus fosse um homem como os outros, ele foi além. Ele foi alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado algum. Que exemplo nós temos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus maravilhoso, que Deus único, soberano, poderoso, que pode realmente ser um exemplo da nossa vida. Você não deve se espelhar nas pessoas que você conhece. Você não deve frequentar um ministério, uma igreja, porque ali tem pessoas que são maravilhosas, por isso que você vai frequentar. Não faça isso. Vá para um ministério, vá para uma igreja, vá viver essa vida se espelhando no Senhor Jesus, que é um homem perfeito. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos porque hoje pudemos ver mais uma vez a grandeza do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus foi nascido, foi criado através da tua presença, da presença do Deus Espírito Santo. E ele teve como pai, o pai espiritual. Por isso Jesus não teve a semente do pecado na sua vida. Obrigado por Deus, Jesus, ter se entregado, se deixado ser usado ali naquela cruz, para nos trazer sobre os nossos pecados, trazer o perdão, trazer a cura, trazer a restauração e trazer a vida eterna. Senhor Deus, nós recebemos o Senhor Jesus, o homem perfeito, o homem sem pecado algum nas nossas vidas nesta noite. Fica conosco, Senhor, é o que eu te peço, no nome daquele que venceu a morte. Amém. Boa noite e até amanhã nesse mesmo horário.